Saiminho. Boa noite, varão. Dona Vera, boa noite. Douglas e Janice, boa noite. Saiminho, vocês estão... Márcio, boa noite. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? A imagem e o som tá bom? Salve. Boa noite, Márcio. Show de bola, Simon. Irmãos, vamos aguardar só mais uns minutinhos para ver se os demais irmãos vão chegando. E se você quiser me acompanhar no texto bíblico, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 ao 6. Gabriel, boa noite. Josi, boa noite. Obrigado, Janice. Obrigado, Douglas. Amém. Obrigado, gente. Então, vamos... Enquanto a gente espera os outros irmãos chegarem, a gente vai orar também. Mas se a sua Bíblia estiver pertinho de você aí, abre a sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Tá bom? Dona Basti, boa noite. Amém. Meus irmãos, como é que... Tudo bem, Dona Basti? Boa noite. Como é que foi o dia de vocês hoje? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Silma, boa noite. Irmã Teodora, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Dona Zezé Galosa. Márcio, boa noite, Márcio. Você está para o Rio ou já chegou em Itaperuna, Márcio? Tatiane, boa noite. Marilene, boa noite. Amém. André, boa noite, André. Deus abençoe. Renata, boa noite, Renata. Deus abençoe. Está no Rio, Márcia? Beleza, Márcia. Deus abençoe você aí, tá? Opa, maravilha, Saiminho. Deus abençoe a Dona Marli. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. E no decorrer da oração, com certeza alguns outros irmãos entrarão aí, tá bom? Curva sua cabeça onde você estiver agora e vamos orar ao nosso Deus, amém? Senhor, nós te louvamos, nós rendemos graças a Ti, reconhecemos o Teu poder sobre as nossas vidas. E pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pensamentos, ações, meu Deus, que não provém de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores, ajuda-nos a avançar nesse tempo de escassez, nesse tempo de pandemia. Continua, Senhor, nos dando vitória, graça. E muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, ter nos alcançado neste dia. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor, pela vitória sobre as lutas a quais vieram ao nosso encontro neste dia, mas graças a Deus o Senhor nos deu vitória sobre elas.
Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos conduziu durante este dia e que estará conosco também durante a noite, durante todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha nos buscar. Senhor, a minha oração nesta noite é para que o Senhor venha me usar para os meus irmãos, que o Senhor possa falar através de mim, Senhor. Tudo aquilo que nós preparamos, estudamos e lemos, que não seja um preparamento humano, Senhor, mas que seja uma inspiração da Tua parte através do Teu Espírito Santo. Usa-nos, Senhor, de forma significativa, de forma que nós possamos, através da Tua palavra, dar direcionamento para aqueles que nos ouvem. Gratos somos a Ti, Senhor, por termos o privilégio de termos esse tempo aqui juntos, mesmo que online, mas num só pensamento, que é de interceder a Ti pelos nossos amados e queridos irmãos, pela nossa família, e Te agradecer também, Senhor, pelas vitórias a quais o Senhor já tem nos concedido durante este tempo que nós estamos aqui nesta sala de oração. Muito obrigado por tudo, e é no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Boa noite para todos vocês que entraram aí durante a oração, Ivanete, a Catherine, Priscila, Deus abençoe. Priscila hoje teve um livramento hoje, né, Priscila? Acabou dando uma escorregada na moto, mas graças a Deus foi só uma escoriação e já está melhor, né? Irmã Delisa, boa noite. Irmã Vasti, boa noite, Deus abençoe. Tá? Hermes, boa noite, Deus abençoe. Irmãos, eu quero ler com vocês um texto em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6. E se você quiser, você pode me acompanhar, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, apóstolo Paulo falando. Boa noite, irmã Lenilza. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, na carta aos Efésios, Paulo apresenta a vida cristã em duas perspectivas. Uma que se refere à doutrina e a outra que se refere à prática da doutrina. Bom, Paulo começa o capítulo 4 rogando aos irmãos de Éfeso para que eles vivam de tal modo que o mundo reconheça que eles são verdadeiros filhos de Deus, para que eles sejam unidos. Essa é a oração de Paulo aqui, essa é a pedida de Paulo, por isso que ele roga. O preço da nossa salvação foi altíssimo, por isso importa que vivamos de modo digno do privilégio recebido. E aqui o termo digno dá a ideia de ter equilíbrio, sabe? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que tem que haver um equilíbrio entre a doutrina e a prática da doutrina, né? Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós é que não podemos pôr todo o peso para o lado da doutrina e só um pouco para o lado da prática, ou vice-versa, botar todo o peso na prática e menos sobre a doutrina. Então tem que ter um equilíbrio, né, nessa vivência da doutrina no nosso dia a dia. Esse é o contexto de Efésios capítulo 4 aqui.
Paulo explica este conceito lá na carta a Tito, lá no capítulo 2 e no verso 10, quando ele diz que uma vida que encarna o Evangelho diariamente orna a doutrina. O que ele quer dizer aqui? Se nós vivenciarmos em nossa vida diária todos os ensinamentos que aprendemos na igreja, baseado nas Escrituras Sagradas, nós seremos um outdoor da doutrina e representantes fiéis de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse contexto. Ele quer dizer que a doutrina é o fundamento e a nossa vida é o reflexo da doutrina que nós vivemos, né? Se a doutrina é todo o ensino bíblico, né, da nossa igreja, então se nós vivermos coerente a esse ensino, praticando esse ensino no nosso dia a dia, a nossa vida vai ser um reflexo daquilo que nós aprendemos dentro da igreja. Não é verdade? Não adianta termos uma bela doutrina se na prática não vivemos ela. A maneira que lidamos com as pessoas, sejam elas da nossa igreja ou fora da igreja, demonstrará o que realmente estamos vivendo. Porque o que mais temos visto são pessoas que falam uma coisa, mas infelizmente vivem outra coisa bem diferente daquilo que fala. E o que eu destaco aqui? As situações diárias de nossa vida, seja em casa, seja na rua, são oportunidades de representarmos o Evangelho que pregamos e que deveríamos viver. Não adianta sermos unidos na igreja e não sermos unidos em casa, né? Também não adianta sermos unidos em casa e na igreja não sermos unidos, né? Porque nós estamos falando essa semana sobre a unidade. Então, por isso que eu usei esse texto. Não é verdade? O apóstolo Paulo, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nós temos que ter um equilíbrio. Temos que viver em equilíbrio. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. A unidade, ela tem que ser praticada em todo lugar. No trabalho, na escola, com vizinhos e principalmente praticado na igreja. Um outro destaque que eu faço aqui nesse capítulo 4 de Efésios, logo no verso 3, é que a letra E, se você reparar e se você tiver com a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, se tiver com a sua Bíblia, você pega para ver. Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 3, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se você reparar o Espírito ali, na escrita, ele está com a letra maiúscula. O que isso significa para nós? Isso significa que está falando, demonstrando para nós que esse Espírito a qual o apóstolo Paulo fala, trata-se do Espírito Santo de Deus. Isso significa que a igreja não é uma unidade produzida pelas tradições religiosas ou por mãos humanas, mas a unidade é produzida pelo Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo não estiver agindo em nós, nós não poderemos experimentar a unidade nem desenvolver a paz com os nossos irmãos. É isso que ele nos ensina aqui em Efésios capítulo 4. Que essa unidade que nós devemos viver é uma unidade gerada pelo Espírito Santo no homem. O texto de Efésios 4, ele destaca que nós devemos conservar e manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz ou através da paz. E essa atitude, ela deve ser feita de duas formas, tá? Aí eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, tá bom?
Então nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que essa unidade a qual nós desejamos viver, seja na igreja, seja em casa, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja, essa unidade ela é gerada pelo Espírito Santo em nós. Isso é fato, o apóstolo Paulo deixa aqui explícito isso para nós. Mas agora eu vou trazer para você de que maneira nós devemos e de que forma nós vamos conseguir conservar essa unidade e manter essa unidade, tá bom? Aí o primeiro passo aqui, a primeira forma de manter e conservar é que você precisa ter paz com Deus. Hoje nós estamos vivendo um contexto, e não só fora da igreja, mas às vezes dentro da própria igreja, né? É que existem ainda pessoas que não têm paz com Deus, não têm confiança, não conseguem se entregar, não conseguem abrir o coração, não conseguem ouvir, né? Esse foi até o tema do nosso devocional de hoje, né? As pessoas estão tendo dificuldade de ouvir as outras, e em contrapartida existem pessoas que estão clamando para que outras pessoas possam ouvi-las, certo? Então nós vamos lá. Primeira atitude que nós devemos tomar para conservar e manter a unidade do Espírito: você precisa ter sido reconciliado com Deus por meio da obra da cruz. Esse estado de reconciliação naturalmente nos conduzirá a uma condição de pleno contentamento, que resultará em uma convicção inabalável de que tudo vai dar certo e de que tudo ficará bem. Sabe, ter paz com Deus traz esse sentimento no nosso coração, traz essa confiança, que mesmo o nosso contexto hoje seja um contexto de dificuldade, difícil, de medo, de incertezas, mas uma vez que você tem paz com Deus, uma vez que você foi reconciliado com Deus por meio da obra de Cristo na cruz, você tem a convicção que tudo ficará bem, que o Senhor tem os seus propósitos em tudo que está acontecendo. Através de Cristo, nossa condição mudou de culpado para justo, de condenado para justificado, de merecedores do salário do pecado, que é a morte, para recebedores do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. A paz com Deus é mantida ao andar de modo digno da soberana vocação. Somos chamados para sermos filhos de Deus, e é necessário viver como os filhos de Deus. Para ter paz com Deus requer de nós reconhecimento de quem Deus é, e requer de nós arrependimento dos nossos pecados. Sabe por quê, irmãos? Uma vez que a pessoa ela não tem paz com Deus, ela não consegue ter paz com ninguém. Que a própria Bíblia diz, né, o próprio Senhor falando, que eis que vos dou a minha paz, e a minha paz não é como a que o mundo dá. Então a paz que nós precisamos é essa paz, a paz com Deus, a paz que só Ele pode trazer para nós, e é através dessa paz com Deus que nós conseguimos manter e conservar a união. Amém? Isso é muito importante. Ainda existe pessoas no meio evangélico, não só fora, mas no meio evangélico, que ainda parece não ser resolvida com Deus. Então há essa necessidade de reconhecimento de quem é Deus e arrependimento dos nossos pecados. Assim nós teremos paz com Deus, e através dessa paz com Deus conseguiremos manter a unidade, conservar essa unidade que é nos dada através do Espírito Santo. O segundo ponto,
E a segunda maneira, a segunda atitude que deve ser feita por nós para conservar e manter a unidade, você precisa ter paz com as pessoas, tá bom? Você precisa de ter paz com as pessoas. Primeiro, ter paz com Deus. Segundo, ter paz com as pessoas. E isso dependerá extremamente de nós, através das nossas atitudes. Apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 2, que devemos andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Meu irmão, se nós praticarmos essas atitudes no nosso dia a dia, nós não vamos ter problemas nem com o irmão da igreja, e nem com os próximos, e nem com as pessoas no trabalho, na escola, seja onde for. Então o que Paulo ensina para a gente? Que devemos andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o autor diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então não adianta vivermos uma vida de religiosidade se não temos paz com os irmãos. Precisamos ser unidos. O próprio Jesus disse no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 25, na parte B do versículo 25, ele diz assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não se subsistirá. Você consegue entender isso aqui? O apóstolo Paulo, é claro, Efésios capítulo 4 tem muitos ensinamentos para tirar, muitos ensinamentos. Nós poderíamos tirar aqui uns 15 ensinamentos ou mais. Mas como o nosso tema dessa semana é sobre unidade, nada melhor do que falar sobre isso aqui. Aqui tem uma receita para que nós possamos. Primeiro, nós vamos reconhecer que a unidade ela é dada pelo Espírito Santo em nós, e que o nosso dever é manter essa unidade e conservar essa unidade. Então, quer dizer, já mostra para a gente, né, uma maneira de lidar com essa questão da unidade, seja dentro da igreja, seja na nossa casa, seja onde for. Porque, irmãos, qual o detalhe aqui? A tendência do coração humano é guerrear, é guerra. O pecado é o causador dessas guerras, desses problemas. E se não nos esforçarmos, dificilmente alcançaremos a paz com nossos irmãos em Cristo na igreja. Por isso o apóstolo Paulo faz a repreensão lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 15, que ele diz assim: mas se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha a repreensão que ele faz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Portanto, é necessário que buscamos a paz que vem de Deus e que excede todo entendimento. Não podemos esquecer que a unidade é um presente de Deus para nós, que somos a igreja do Senhor. A partir do momento que o Senhor nos chamou e nos resgatou das trevas para a luz, Ele nos deu a unidade através do seu Espírito Santo. Portanto, nós devemos preservar essa unidade, mas preservar, irmãos, com esforço, preservar com diligência essa unidade. Com certeza exigirá de nós um empenho muito grande e um zelo muito grande
e um cuidado muito grande para poder manter esta unidade. Essa unidade nos foi dada juntamente com uma responsabilidade de preservá-la e de resguardá-la diante de muitas tentativas dentro da igreja e fora da igreja para tentá-la destruir essa unidade. Amém? Então nós aprendemos que nós precisamos ter paz com Deus, nós precisamos ter paz com as pessoas, e nós aprendemos que esta unidade ela é gerada em nós através do Espírito Santo, e que a nossa obrigação e o nosso dever é preservar essa unidade e resguardar essa unidade. Aí você vai perguntar assim, como que eu faço isso? Aí nós voltaremos lá em Efésios 4, no versículo 2, que o apóstolo Paulo diz assim: sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então quer dizer, ele traz todo um ensinamento sobre a unidade, que é dada através do Espírito Santo, e ele ainda traz um ensinamento de como manter e conservar essa unidade. Eu acho que é bem didático isso, né? E fácil de aprender, não é verdade? E eu termino essa mensagem dizendo que em tempos de fortes conexões virtuais, a qual nós estamos frequentemente se comunicando por ela, tem sido fortes conexões virtuais, mas fracas conexões físicas. E nós temos que orar para que o Senhor nos dê estratégias para que possamos preservar a unidade do Espírito. Preservar aonde? Em nós, na nossa família e na nossa igreja. Amém? Então hoje nós aprendemos isso aqui com Efésios capítulo 4, através do ensinamento do apóstolo Paulo. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa ficar ligado, né? Ligado, porque agora você tem as maneiras a qual você sabe de que maneira você vai preservar e de que maneira você vai resguardar ela. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou aqui chamar uma irmã para orar conosco. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela está aqui. E as minhas orações é que o Espírito Santo fale melhor em cada coração nesta noite, tá bom? É muito importante sabermos que nós temos um compromisso muito grande com a questão da unidade. Amém? E aí, Renata? Boa noite. Boa noite. Fica à vontade aí, tá bom? A palavra está com você. Tá bom. Tá com a conexão boa aí? Tá. Estou ouvindo bem, te vendo bem. Tá. E aí, gente? Boa noite. Estou aqui sem o Eldon. Estou em Maricá, na casa dos meus pais, eu e Sofia. O Eldon trouxe a gente. No sábado agora vai fazer 15 dias. Eu já devo estar voltando para ir para nossa terrinha. Obrigada, Jonatas, pela oportunidade de estar aqui. Oi, gente. Adoro quando vocês falam comigo. Tá tudo bem, tudo ótimo. Vamos orar? Vamos orar? Eu anotei aqui os pedidos e vamos orar, tá bom? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, a minha igreja, Senhor Jesus. Quando a gente fala sobre unidade, Senhor Jesus, às vezes é fácil, às vezes é difícil,
Depende, Pai, do nosso dia a dia, depende com quem que a gente está lidando, Senhor Jesus. E o Senhor precisa fazer em nós é trabalhar, Pai. Continuar trabalhando no nosso coração para que realmente a gente fique atento para continuar querendo restaurar e guardar essa unidade em Ti, Senhor Jesus. Que essa unidade do Espírito realmente possa ficar martelando na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente fique atento, Pai. Como o Jonatas falou, para a gente ter paz com Deus, para a gente ter paz com as pessoas, Pai. E às vezes é difícil, Pai. Às vezes é difícil. Eu posso falar por mim mesmo, estando aqui com os meus pais, a paciência, às vezes, que eu tenho que ter a mais, com os meus pais, com meu irmão. Em poucos dias, vai completar 15 dias e eu sinto isso. Que para eu manter esse equilíbrio, essa unidade, é preciso a gente estar muito, Pai, muito sintonizado contigo, Jesus. Muito conectado mesmo contigo. Então ajuda, Pai, ajuda a gente, porque a vida é assim, Pai. É assim no trabalho, é assim dentro de casa, é assim na escola, na faculdade, aonde a gente estiver, Pai. Que a gente fique atento, Pai, atento mesmo a isso, para a gente estar sempre restaurando essa unidade com o Espírito, Pai. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Te agradecer, Senhor Jesus, porque a gente continua aqui firmes, unidos em oração, Pai. E é baseado nisso, Senhor Jesus, que eu te peço, agora entrando especificamente pelos pedidos de oração. Te peço pela vida do Márcio, Pai, que está aí no Rio, aqui, melhor dizendo, aqui pertinho de mim no Rio, que o Senhor esteja com ele, Senhor Jesus, no que ele tiver que fazer aqui. Ele deve estar dormindo em Itaipu, na casa dele. Cuida dele, Pai, na ida, na vinda, no que ele tiver que fazer, na volta para Itaperuna, Senhor Jesus, quando ele for voltar. Coloca os seus anjos ao redor, Pai, do ônibus do Márcio, Senhor Jesus, protegendo ele, Senhor Jesus. Cuida dele, Pai, cuida do Márcio. Te agradeço, Senhor Jesus, pela vida da irmã Marli, que conseguiu hoje fazer a sua mudança, como o Saimin falou, que foi tudo bem, tudo tranquilo, Pai. Agora começa um novo processo, Pai, que é colocar a casa de novo no lugar. Mas que o Senhor ajude a irmã Marli, Pai, a se ocupar até mesmo com essas coisas e dê saúde, dê ânimo para ela, Pai, para que ela faça, Pai, essas coisas da melhor maneira possível, Senhor Jesus. Coloque alegria e disposição, Senhor Jesus, na vida da irmã Marli. Te agradeço também pelo aniversário da Cecília, filha da Débora e do Marcos, Senhor Jesus, que fez aniversário ontem. Que o Senhor possa, Pai, continuar cuidando da Cecília, daquela família, em tudo que eles precisarem, Pai. Ela que é tão lindinha, tão meiga, Senhor Jesus, que o Senhor cuide, Pai, da Cecília, Pai. Esteja cuidando da Débora, do Marcos, do Apolo, Senhor Jesus, de toda aquela família, para dar sempre o melhor para a Cecília, Senhor Jesus, em tudo que a Cecília precisar. Jesus, eu te agradeço pelo livramento, Senhor Jesus, que a Priscila teve hoje, Pai. Que o Jonatas comentou, Pai, que a moto só deu uma rabiadinha, assim, mas que graças a Deus está tudo bem. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida da Priscila. Obrigada que nada aconteceu com ela, Senhor Jesus. Pai, a gente continua colocando nas tuas mãos as vidas, Senhor Jesus, dos enfermos da nossa igreja. Senhor Jesus, a gente coloca a vida do Robson, Senhor Jesus. A gente coloca, Senhor Jesus, a vida do Vitor, mesmo não sendo da igreja, a gente já considera, Senhor Jesus, Vitor, o filho da Moiana. Senhor Jesus, a gente coloca a vida deles nas tuas mãos, Senhor Jesus,
para que o Senhor cuide da vida deles, cuide da saúde deles e de toda a família ao redor, Pai, da Moiana, do seu esposo, da Ione, Senhor Jesus, dê força a toda a família, Pai. Eu te peço também pelas nossas dores no ombro, pelas nossas dores no quadril, pelas nossas dores no joelho, Senhor Jesus, pelos nossos problemas de vista, Senhor Jesus, incluindo todo o pessoal aí da diabetes. Te coloco também, Senhor Jesus, todo mundo que tem diabetes. Essas são as nossas dores, que mais uma vez a gente vem aqui orar e te entregar, Senhor Jesus, pedindo a cura para o Senhor, pedindo o seu toque, Senhor Jesus, pedindo que o Senhor venha sobre as nossas vidas, trazendo cura, Senhor Jesus. Precisamos desse seu toque, precisamos do seu agir sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Então eu te peço, Pai, pelas pessoas que têm diabetes, para que o Senhor estabilize essas diabetes, problema da vista e todos esses problemas dessas nossas dores de ombro, de quadril, de joelho, Senhor Jesus. Por favor, mais uma vez, Senhor Jesus, ouve a nossa oração, atende, Senhor Jesus, a vida de cada um que precisa desse seu toque, Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir também pelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, Pai. Que o Senhor também possa usar as nossas vidas com essa unidade, com essa mansidão contigo, tendo paz contigo, com as pessoas, para que o Senhor use as nossas vidas para poder falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor Jesus. Então, que o Senhor use as nossas vidas dessa maneira, Pai, para a sua honra e para a sua glória. Cuida do nosso eu, para que a gente fale de Jesus para as pessoas, Pai. Com humildade, Pai, como até mesmo o Jonatas falou, Senhor Jesus. Não queremos, Pai, não queremos ficar sem falar das tuas maravilhas. Muito pelo contrário, queremos dizer para todos, Pai, para todos que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que restaura, é um Deus que renova as nossas forças a cada manhã, Senhor Jesus. E é esse Deus que tem cuidado da gente com toda essa pandemia que temos enfrentado, é um Deus que tem cuidado de cada um da nossa igreja, Pai. De cada um que pegou e que a gente viu o seu cuidado, Pai, na vida de cada um. É esse Deus que a gente crê, um Deus que faz milagre, um Deus que cura, um Deus que vai muito além, Pai, do que a gente pode pensar, sonhar, imaginar, Senhor Jesus. Esse é o Deus que a gente crê, esse é o Deus que a gente confia, esse é o Deus que a gente entrega as nossas vidas a cada manhã, Pai. Então, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido esse Deus zeloso com as nossas vidas, esse Deus que nos ama, mesmo nós sendo tão falhos, tão pequenos e tão pecadores, Pai. Então, muito obrigada, porque a gente pode, Pai, confiar e entregar as nossas vidas para o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Obrigado, Renata. Nada, obrigada, Jonatas. Gente, tchau. É domingo, acho que eu já chego. Eu já chego aí. Tchau. Tchau, fica com Deus. Pessoal, fica com Deus. Um abraço. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no coração de vocês. E não se esqueçam. Tenhamos paz com Deus. Tenhamos paz com as pessoas. Sejamos humildes, mansos, longâminos. E que possamos dar suporte para as pessoas. Amém? Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Um abraço. Fica com Deus.